Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, capítulo 11. Esse capítulo, ele vai falar da questão do uso do véu na cidade de Corinto e da instrução para a celebração da ceia do Senhor. Percebendo que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, tinha pessoas de muitos lugares da terra. E também tinha um porto de Cencreia, e uma cidade que tinha muitos deuses pagãos, muita idolatria e muita prostituição. Por conta também desse porto. É uma cidade portuária, uma cidade economicamente ativa, próspera. Mas o fato é que as mulheres honradas, casadas e mesmo solteiras honradas, elas usavam véu. Esse véu era para diferenciar das prostitutas, que tinham muitas na cidade. Essa era a ideia. O uso do véu em Corinto era no sentido de que as mulheres honradas fossem diferenciadas das prostitutas. E ele começa esse capítulo, dizendo o seguinte: de fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como eu vos entreguei. Ele que começa fazendo até um elogio nessa introdução desse capítulo. Porque ele diz que eles reteram em parte aquilo que ele ensinou, aquilo que ele entregou. Paulo estava ensinando o que? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando sobre a salvação que se dá através unicamente da fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui ele está hierarquizando, Deus, Cristo, o homem e a mulher. Não é que o homem seja mais importante que a mulher, mas a questão da cabeça, no sentido, de como nós temos a dependência, de Deus, dependemos de Deus. Essa correlação entre homem e mulher. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é costume que já tivesse rapada. E aqui nós vamos ver que é a questão dos costumes, como nós falamos. Vamos ver que o homem, ele andava com o cabelo cortado. O homem não podia andar com o cabelo grande, porque era uma desonra. A mulher, por sua vez, tinha que ter o cabelo comprido, mas além disso, de ter o cabelo comprido, os costumes, tinha que usar o véu para diferenciar, dizer que era uma mulher honrada, E aquela mulher que ora ou profetiza, ou seja, essa mulher agora, ela passa a ser, depois da conversão, valorizada, porque a mulher não tinha muito valor naquela época. É a questão dos costumes da época, a questão da indumentária, ou seja, usar as vestimentas do homem. A mulher vestir calça comprida naquela época não tinha sentido. Como nos dias de hoje, até no púlpito as pessoas a mulher chega aí de calça comprida. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso o tosquiar, raspar, cumpra-se usar o véu. Então, nós vamos entender aqui que Paulo ele está aqui, neste caso aqui, exigindo que, mesmo na igreja, use o véu. Por quê? Porque para diferenciar
das demais. E hoje existe algumas denominações ainda no Brasil, no mundo, que hoje coloca homem de um lado, mulher do outro, e a mulher ainda usa o véu, utilizando esse texto bíblico. Mas não há fundamentação bíblica para isso, porque o uso do véu aqui é no sentido de diferenciar pessoas honradas de pessoas não honradas. Não tem sentido algum essa questão do véu não ser isso. Não tem conotação nenhuma espiritual. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser imagem, a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ele está dizendo que a mulher é a glória do homem, por quê? Porque a mulher veio do homem. Ou seja, Deus pegou o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem se fez forma vivente. Depois Deus pega da costela do homem e faz a mulher. Por isso dizer que a mulher veio do homem, né? Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Depois que tem o homem e a mulher, Deus, a primeira instituição criada por Deus foi a família, através do casamento. E aí houve toda Deus, né? Ele tem a procriação e o mundo foi povoado graças, ao casamento. E Deus vai dizer que o casamento antes, ou seja, o sexo antes do casamento, é fornicação. O sexo no casamento é bênção e fora do casamento é adultério. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Também está em Isaías 6.2 a questão dessa questão dos anjos. No Senhor, todavia, no Senhor, ou seja, em Deus, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque lá em Coríntios, antes que Paulo pregue a mensagem salvífica de Jesus, havia, certo, uma subordinação direta da mulher para com o homem. A mulher não tinha vez. E agora Paulo vai dizer, olha, não há mais diferença entre homem e mulher. Não há mais diferença. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, criou a primeira instituição, que é a família, através do casamento, e a partir daí, tanto o homem como a mulher, todos vieram de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? E aqui Paulo está mais uma vez falando que a mulher agora tem essa consciência que ela agora não é inferior ao homem. E que se ela não é inferior ao homem, e que se tudo agora para Deus é igual, por que ela tem que usar o véu dentro da igreja? Ela não quer mais usar o véu na igreja, não tem mais sentido. Mas Paulo diz, usa para poder, é aquela questão da pedra de tropeço, para que você não venha fazer com que o irmão caia. É isso que Paulo fala, nesse sentido. Ela deve continuar usando o véu mesmo dentro da igreja, mesmo ela não tendo, ela tendo agora, a mesma independência do homem, mas é nesse sentido que não venha a fazer com que alguns ali venham a cair. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Mas ele retoma a questão. O homem devia usar cabelo normal, curto, e a mulher cabelo comprido. A mulher usar véu por conta da questão da honradez. Mas a partir daquele momento que Paulo prega o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, ele diz que agora não há diferenciação entre homem e mulher. E que elas agora têm essa consciência. E que tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo aqui ele está tratando essa questão do véu da igreja de Coríntios por conta da questão da honradez
das mulheres, né? E que Paulo pede o uso do véu dentro da igreja para que ela não seja tropeço para outras. Não é que Paulo está dizendo que tem que usar o véu. O fato é que nas demais igrejas que ele plantou, ninguém usava véu, somente em Coríntios. Porque em Coríntios tinha mais de 10 mil prostitutas na cidade. É por isso que Paulo recomenda o uso do véu. Mas Icônio, Derbe, Listra, Éfeso, todas as demais, Tessalônica, todas as demais, não se usava o véu. Mas agora, Paulo vai estar tendo agora um outro problema para resolver. É a questão da ceia do Senhor. Nós sabemos que quando Jesus, na última semana que ele parte para Jerusalém, a semana da crucificação, Jesus, como judeu, ele participava da Páscoa judaica. A Páscoa significava a libertação do povo da escravidão. Mas Jesus ele transforma agora a Páscoa em ceia do Senhor. Ou seja, a libertação da escravidão dos nossos pecados. Porque Jesus ele vai à cruz, né? Ele morre naquele lugar, ele faz um sacrifício único em nosso favor, derramando seu sangue para expiação dos nossos pecados. Não há mais nenhum sentido mais matança de animais. Por quê? Porque ele já fez o sacrifício único. Quando Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e manda o Espírito Santo, ainda continuaram fazendo matança de animais no templo. Mas Jesus disse para os apóstolos não ficarem ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Por quê? Porque Jesus sabia que iam continuar matando animais, sem mais nenhum sentido. E no ano 70, o general Tito destrói o templo, a cidade, e acaba com a matança de animais. É por isso que Jesus diz que aquele templo seria derrubado. Por quê? Porque estava havendo sacrifício sem sentido. Mas Jesus agora, ele pede que nós praticamos a ceia do Senhor como um memorial pelo que ele fez naquela cruz. Jesus quer ser lembrado pela sua morte na cruz. Ali é a glória dele, é a cruz. Ali na cruz é onde ele, na realidade, cumpriu o plano traçado lá no princípio, lá antes da fundação do mundo. Quando ele diz, está consumado, tetelestai, ou seja, o plano de salvação da humanidade está consumado. Todos nós agora podemos ser salvos quando agora colocamos a fé em Jesus, recebemos uma graça salvadora. O fundamento da salvação é a graça dele, e recebemos pela nossa fé. Mas ele vai dizer agora, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntai, não para melhor, sim para pior, ou seja, eu não os louvo, vocês estão se ajuntando para fazer uma coisa boa, que é a ceia do Senhor, e não estão fazendo. Não é nada disso que vocês estão praticando. Porque, antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós, quando vós reunis na igreja e eu em parte creio. Ou seja, está havendo divisões, panelinha na igreja, rico de um lado, pobre do outro. Isso não é a ceia do Senhor, não é como eu ensinei. Eu não ensinei isso para vocês. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqueles que têm mais conhecimento da palavra não tem problema nenhum. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês não estão praticando a ceia do Senhor. Não estão praticando a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, tinha uns que tinham comida, traziam vinho, e tinha outros que não traziam comida. Enquanto uns comiam, bebiam, se embriagavam, o vinho tinha até álcool, se embriagavam, ou ficavam passando fome. Então não havia participação, né, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo naquele momento. Porque ali estavam se vindo de uma festa, né? Não era propriamente uma ceia do Senhor. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não louvo, ou seja, eles estavam envergonhando aqueles que não tinham condições, aquelas pessoas pobres, que não traziam comida, e eles não repartiam. E outra coisa, comiam antes do momento certo, não esperavam pelos outros. Ou seja, ali era uma festa particular, entre ricos e entre pobres. É isso que Paulo está condenando. Você vai ver que todos esses capítulos é Paulo, né, corrigindo os demandos dessa igreja de Corinto. Agora ele vai dizer como é que deve ser a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É nesse momento, na ceia, na noite de Páscoa, quando ali é feito, né, aquele cordeiro com pães asmos e ervas amargas, Jesus ali, ele agora transforma a Páscoa em ceia do Senhor. E dali ele sai para a cruz para ser morto, para ser crucificado, ser julgado e crucificado. E tendo dado graça, o partido disse: esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, nós fazemos isso repetidamente várias vezes. Alguns fazem semanal, outros fazem mensal, outros fazem trimestral, semestral. O importante é que essa ceia do Senhor, ela não seja banalizada, porque é uma coisa muito importante a ceia do Senhor. É ali que nós relembramos o que Cristo fez na cruz em nosso favor. É ali que nós temos a consciência do que Jesus fez por nós. Se Jesus não tivesse ido à cruz, morrido em nosso favor, o que aconteceria conosco? Todos nós estávamos fadados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. A pregação seria vã. Nossos pecados, todos nós estamos em nossos pecados ainda. Mas ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu bebesse, em memória de mim. Ou seja, quando nós, o pão simbolizando a carne e o cálice simbolizando o sangue de Jesus. Nós participamos da carne da carne e do sangue de Jesus quando nós entendemos o sacrifício dele na cruz do Calvário. É nesse momento que nós participamos da mesa do Senhor. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, até a segunda vinda de Jesus, ele pede que nós façamos isso para relembrar o que ele fez na cruz. Porque aquele sacrifício na cruz, ele tem que ser lembrado porque era que nos trouxe salvação e vida eterna. Outra pessoa naquela cruz nos salvaria? Não. Por quê? Porque somente Jesus, nascido de mulher, não tinha pecado. Qualquer outro na face da terra que nasceu de mulher, que veio de Adão e Eva, é pecador. Nós, mesmo regenerados, justificados, numa vida em santidade, em santificação, continuamos pecadores. Pecado herdado. Evidentemente que o pecado do regenerado não é deliberado, ele é acidental. Mas o único que nasceu de mulher, que não tem pecado, é Jesus. Por isso que a morte dele é morte vicária, é morte substituir em nosso lugar. Só ele podia fazer isso, mais ninguém. Mas ninguém naquela cruz nos salvaria, somente ele. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. O que é cear indignamente? É quando você participa da mesa do Senhor sem ter conhecimento do que ele fez na cruz em nosso favor. É por isso que o batismo nas águas tem essa importância. O batismo nas águas não é para salvação. O batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. Você ali está confessando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Se uma pessoa vai cear, ele estando na prostituição, no adultério, na corrupção, ele é desonesto,
ele não sabe o que Jesus fez na cruz em nosso favor, não tem sentido ele cear. E a ceia é bênção, mas também a ceia traz castigo. Então a ceia é uma coisa abençoada, mas tem que ter muito cuidado com ela, muito cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como no pão e beba do cálice. É evidente que a pessoa está tendo um problema pessoal, ou no matrimônio, ou com um parente, ou no trabalho e tal. O problema, a pessoa chega na igreja, não é uma coisa extraordinária, extravagante, ela ora e ceia. Mas ele diz agora assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Se a pessoa ceia indignamente, está em pecado deliberado, ele está, como diz aqui, discernindo, bebe para juízo de si mesmo, Em razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não pouco que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que muitos que ceavam indignamente, até adoeciam e até morriam. Até morriam porque fazia a ceia do Senhor indignamente. Pessoas desonestas, corruptas, mentirosas, estavam ceando. Indignamente e até chegavam a morrer. Vinha o castigo. Vinha o castigo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, quando você ceia indignamente também, é como você estivesse participando, certo, da morte de Jesus na cruz. É como se você estivesse, naquele momento ali, participando da crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus. A ceia do Senhor é muito forte. E Paulo aqui está exortando, dando instrução como deve ser feita a ceia do Senhor. Estavam fazendo tudo errado na igreja de Corinto, e Paulo aqui está exortando, instruindo como se deve fazer a ceia de forma correta. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-vos pelos outros. Quando nós vamos cear, nós distribuímos o cálice e o pão, representando simbolicamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, para nos apropriarmos disso, e nós esperamos uns pelos outros para juntos, celebrarmos todos ao mesmo tempo a ceia do Senhor. É o amor, é o ágape. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não nos reunirmos para juízo. E a ceia do Senhor é simbólica, não é uma janta, não é um almoço, é um simbolismo. É um pouco de pão e um pouco de suco, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo, para nós participarmos dele, porque nós colocamos a fé em Jesus Cristo. Ele conclui esse capítulo dizendo, quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Jesus um dia vai estar conosco. Mas estaremos com ele num corpo glorificado. Daí Paulo, a preocupação dele de fazer uma ceia do Senhor de forma adequada, como o próprio Jesus ensinou. É isso que esse capítulo nos ensina, muito, muito grandioso para todos nós. E Deus nos abençoando sempre.